Olá, posso te fazer uma pergunta? Você já teve a sensação de que está vivendo uma vida que nem sabe se escolheu? Eu não estou falando de uma vida ruim. Eu estou falando daquela sensação estranha de olhar para algumas áreas da sua vida e pensar: como foi que eu vim parar aqui? Porque a verdade é que a gente raramente desiste de nós mesmos uma vez. A gente vai desistindo aos poucos, vai deixando uma opinião de lado, vai adiando um sonho, vai aceitando coisas que lá no fundo sabe que não gostaria de aceitar. Vai se adaptando, vai sobrevivendo e quando percebe, faz tempo que não se pergunta: o que eu realmente quero? O que eu realmente penso? O que ainda faz sentido para mim? E eu passei muitos anos observando isso nas pessoas, mas também em mim. E foi uma das descobertas mais importantes da minha vida. Porque eu percebi que muita gente não desiste dos sonhos, não desiste dos projetos, não desiste das metas. Muita gente vai desistindo de si mesmo, devagar, sem perceber. E foi justamente por isso que eu resolvi abrir a porta desta sala e começar essa conversa com você. Então pode entrar, senta aqui comigo, e esse espaço nasceu para a gente conversar. Sem julgamento, sem imposição, sem aquela necessidade de convencer ninguém de nada. Porque eu acredito que cada pessoa tem sua própria história, seu próprio tempo, seu próprio caminho. E eu não estou aqui para dizer como você deve viver. Eu estou aqui para dividir um pouco da minha caminhada e, quem sabe, ajudar você a olhar para a sua de um jeito diferente. E talvez seja por isso que algumas pessoas me dizem: Maju, você parece uma moleca. E eu sorrio quando escuto isso, porque sim, eu acho importante preservar uma parte da nossa criança. Não aquela criança que foge das responsabilidades, mas aquela que continua curiosa, que continua aprendendo, que continua se encantando. Só que essa criança precisa caminhar ao lado de um adulto, porque a cada drama tem trabalho, tem contas, tem responsabilidades, tem desafios e ninguém escapa disso. Aliás, uma coisa que eu aprendi muito cedo é que problemas mudam de endereço. Você resolve um, aparece outro. Eu resolvo um, aparece outro. Então, talvez a questão nunca tenha sido viver sem problemas. Talvez a questão seja aprender a continuar apesar deles. E eu fui aprendendo isso observando pessoas. Eu sempre gostei de gente. Muito mais do que de teorias. As teorias ajudam, sim. Eu estudo até hoje. Mas a gente ensina muito mais. E quando eu era mais jovem, aconteceu algo muito bom na minha vida. Eu montei uma escola infantil. E eu percebia que recebia crianças de 2 a 6 anos. E essa experiência foi mudando a minha forma de enxergar a vida. Porque criança vive inteira, ela brinca inteira, ela ri inteira, ela cai e pouco tempo depois já está tentando de novo. E eu comecei a perceber uma coisa. Conforme a gente vai crescendo, muitas vezes vamos perdendo essa capacidade. Vamos ficando mais assim, cuidadosos, mais desconfiados, mais preocupados com o que os outros vão pensar. E sem perceber, a gente vai se afastando de quem somos. E talvez seja por isso que eu converse também com pessoas de qualquer idade.
Eu converso com uma criança, converso com um jovem, converso com alguém mais velho, e eu constato que, no fundo, quase todo mundo carrega perguntas parecidas. Será que ainda dá tempo? Será que eu consigo mudar? Será que eu sou capaz? Será que um dia eu vou encontrar paz? E hoje eu trabalho como terapeuta neuroemocional e estudo neurociências, estudo comportamento humano, estudo espiritualidade, mas eu continuo acreditando que uma boa pergunta pode transformar uma vida inteira. Porque aquilo que foi aprendido, né, pode ser revisto, pode ser compreendido, pode ser reconsolidado. E a gente ganha um novo olhar, mais alinhado com você mesmo. Porque a vida é muito maior do que os nossos condicionamentos. Nossos hábitos, muitas vezes, né, que criamos para sobreviver apenas. E por acreditar profundamente nisso é que eu continuo estudando, continuo pesquisando, continuo aprendendo. Porque cada vez que compreendo alguma coisa sobre mim, eu me sinto um pouco mais livre. E paz, para mim, tem muito a ver com liberdade. E não essa liberdade de fazer tudo o que eu quero, mas a liberdade de não precisar abandonar quem eu sou. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. Sobre escolhas, sobre medos, sobre padrões que se repetem, sobre recomeços, sobre momentos em que a gente se perde e sobre caminhos que nos ajudam a voltar para casa, para nossa casa interna. Então, eu queria fazer um convite. Volta aqui de vez em quando. Senta aqui comigo. Talvez um dia eu conte uma história. Talvez no outro eu faça uma pergunta. Talvez a gente descubra alguma coisa juntos. Mas eu tenho cá comigo de que pequenas conversas podem provocar grandes recomeços. E eu espero que esta seja a primeira de muitas. Obrigada por ter sentado aqui comigo. A porta vai continuar aberta. Até o próximo encontro. Um beijo.